29 de julho de 1958. Na cidade de Curitiba, é criado o Centro de Assistência aos Funcionários da Fiscalização de Rendas do Estado do Paraná, CAFREP, com caráter assistencialista. A primeira sede da entidade é estabelecida em uma sala alugada na Rua Comendador Araújo e teve como seu primeiro presidente Leovegildo Aveleda, auditor fiscal já falecido. 14 de agosto de 1963. Com o objetivo de aumentar a representatividade do CAFREP, é criada uma nova entidade, a Associação dos Funcionários dos Departamentos da Fiscalização e Arrecadação de Rendas do Estado do Paraná, AFAREP. A nova entidade é presidida por Ari Pereira da Silva, auditor fiscal já falecido. 1969. Ocorre a primeira eleição da AFAREP. O auditor fiscal já falecido, Aderbal Cidade, é eleito presidente. Uma de suas principais idealizações é o início da construção de uma colônia de férias dos fiscais no litoral paranaense. 7 de março de 1969. A AFAREP altera novamente o nome para a Associação dos Funcionários do Departamento de Rendas Internas do Estado do Paraná, ADRE. Neste ano, a categoria elege o auditor fiscal aposentado Nelson Ei como presidente. No entanto, Ei, alegando motivos particulares, renuncia ao cargo. 5 de fevereiro de 1971. A ADRE altera novamente seu nome para a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Paraná, AFEP. Miguel Zaidan fica à frente da entidade durante 3 gestões. Neste período, na colônia de férias dos fiscais, são concluídas as obras de 120 apartamentos, piscina e refeitório. 1979. Assume o auditor fiscal Antônio Silva de Paulo como presidente da entidade. É nesta gestão que se iniciam algumas ações de reivindicações salariais, mas ainda dentro de um caráter associativo. Em 1982, 9 dos 16 pontos que formaram a campanha salarial foram garantidos pela organização da categoria. 1983. Assume como presidente da AFEP o auditor fiscal Pedro Carlos Antum, que fica à frente da entidade até 1988. Com o começo do processo da abertura política no Brasil, a nova diretoria lança o informativo periódico chamado Notifisco, que se consolida posteriormente como um canal de diálogo direto entre a entidade e seus filiados. Desde sua criação, a AFEP desenvolveu diversas atividades com o objetivo de promover a união da categoria. Dentre essas ações, em 1983, a associação realizou a primeira Fiscalíada, encontro que reúne auditores fiscais e familiares até os dias de hoje. 28 de dezembro de 1983. A AFEP realiza o sonho de mais de 20 anos com a compra de uma sede própria. O que parecia impossível torna-se realidade. Outubro de 1986. A AFEP amplia seu patrimônio com a aquisição do Hotel Rota do Sol, localizado em Guaratuba, a apenas 50 metros do mar. 1988. Após a promulgação da Constituição de 1988, passou a ser permitida a sindicalização do servidor público, até então proibida.
Com a possibilidade, no dia 27 de outubro de 1988, é criado o Sindicato dos Agentes Fiscais de Tributos Estaduais do Estado do Paraná, SAFIT, com o objetivo de defender os interesses trabalhistas da categoria. Com a fundação do sindicato, a AFEP fica responsável pelas ações associativas, enquanto o SAFIT passa a desenvolver ações voltadas exclusivamente à luta e reivindicação dos direitos trabalhistas. 1989. Toma posse como presidente da AFEP e do SAFIT o auditor fiscal José Laudelino Azolim. Na AFEP, a nova diretoria realiza o primeiro encontro do Dia Internacional da Mulher, que é marcado pela oportunidade de buscar novas lideranças femininas. No SAFIT, a primeira diretoria do sindicato dá início à construção de uma pauta de reivindicações. 16 de setembro de 1989. Após 9 meses de negociações e sem respostas, os agentes fiscais do Paraná decidem, em Assembleia Geral, realizar a primeira greve da categoria. Após a greve, que durou 3 dias, e o movimento denominado Operação Padrão, que durou 15 dias, o SAFIT, depois de inúmeras negociações, conseguiu que as reivindicações da categoria fossem atendidas. Fevereiro de 1991. Ocorre a primeira eleição do SAFIT. José Cândido de Abreu assume como presidente. Em seus primeiros passos, o sindicato enfrenta muitas dificuldades, principalmente pela falta de recursos. 1992. Na Associação dos Funcionários Fiscais do Estado do Paraná, Mário Grotti é eleito presidente. 28 de janeiro de 1994. Assume a terceira diretoria do SAFIT, que tem como presidente o auditor fiscal Roberto Aparecido Piekarski. Em 1994, o SAFIT também volta a integrar a Federação Nacional do Fisco, da qual havia se desvinculado em gestões anteriores. A representatividade e a confiança no sindicato se expressam no aumento significativo de filiados, passando de 285 para 1.602 sindicalizados em 2 anos. 1995. Com o aumento da receita financeira, o SAFIT realiza um grande sonho com a compra de uma sede própria. Neste mesmo ano, toma posse na nova diretoria da AFEP, que tem como presidente Fernandes dos Santos. O principal compromisso da nova diretoria é a reaproximação da AFEP com o SAFIT. A atuação conjunta garante conquistas importantes para a categoria, como o aumento das cotas. 1997. Assume como presidente do SAFIT o auditor fiscal Fernandes dos Santos e como presidente da AFEP, Roberto Aparecido Piekarski. As duas diretorias cumprem um compromisso de campanha e iniciam diversos debates com os agentes fiscais sobre a fusão das duas entidades. 29 de novembro de 1997. Cerca de 300 agentes fiscais decidem pela incorporação do sindicato pela associação. A nova entidade passa a se chamar Sindicato dos Agentes Fiscais da Receita Estadual do Paraná, AFEP Sindical. A nova entidade agora é responsável por todos os assuntos de interesse dos agentes fiscais do Paraná, passando a representar a categoria nas questões trabalhistas e associativas. Assume como presidente da AFEP Sindical Roberto Aparecido Piekarski, que busca organizar a nova entidade com a elaboração do estatuto, sem esquecer das questões associativas. 1999. Assume como presidente da AFEP Sindical a agente fiscal Elizabeth Maria Rucci, se tornando a primeira mulher eleita para este cargo. A fusão fortalece os agentes fiscais
enquanto categoria, e os ganhos são imediatos. Em março de 1999, o fisco conquista liminar suspendendo os efeitos da Lei Horácio Rodrigues. Maio de 2000. Os agentes fiscais aprovam por unanimidade a pauta de reivindicações emergenciais da categoria. Sem respostas, após 3 anos de promessas, os agentes fiscais ocuparam a frente do Palácio Iguaçu. Em resposta posterior ao movimento, o governador concede ascensão funcional através de promoções e acesso e estabelece o fim do redutor salarial. 2001. Apesar das conquistas, os agentes fiscais ainda se encontram há mais de 6 anos sem qualquer reajuste e reivindicam reposição salarial. Os agentes fiscais iniciam novamente o movimento denominado Operação Padrão. Em resposta, o governo corrige as promoções dos AF3 e concede 500 cotas adicionais. Entretanto, implanta apenas para os fiscais ativos. 2002. Toma posse a nova diretoria do AFEP Sindical, presidida pelo auditor fiscal Yukihiro Hamada. Durante a gestão, após diversas reuniões e mobilizações, os agentes fiscais conquistam a aprovação de um novo plano de carreira e a concessão das 500 cotas também para os aposentados e pensionistas. 2004. Com a implementação da nova carreira, um novo estatuto é aprovado. Com as alterações, o AFEP Sindical passa a se chamar Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, Sindafep. 2005. Toma posse uma nova diretoria que tem como presidente o auditor fiscal aposentado José Carlos Carvalho. A nova diretoria busca estabelecer um diálogo com o governo do estado visando defender os direitos de todos os auditores fiscais. 12 de abril de 2005. O Sindafep conquista o aumento do prêmio de produtividade para 5.700 cotas. Entretanto, só é concedido aos ativos, quebrando a paridade mais uma vez. Em novembro de 2006, o Sindafep consegue transformar 1.650 cotas das 3.300 cotas em fixas. Lança o Prêmio Sindafep de Estudos Tributários e Fiscais. Também inova ao lançar a primeira Expoarte, que tem como objetivo valorizar o desenvolvimento artístico e cultural dos auditores fiscais e de seus familiares. 2008. Assume uma nova diretoria no Sindafep, presidida pelo auditor fiscal Pedro Sanches. Em uma clara demonstração de união, os auditores fiscais paralisaram suas atividades no dia 11 de dezembro, em um movimento que ficou conhecido como Dia de Alerta, para demonstrar a insatisfação da categoria com a demora do governo na regulamentação do plano de cargos e salários. A mobilização da categoria garante conquistas históricas, como as promoções, que não aconteciam desde 2002, o aumento de 760 cotas para corrigir os aumentos concedidos erroneamente em anos anteriores, o recebimento de mais de 1.650 cotas para os aposentados e a aprovação da Lei de Reestruturação de Carreira, que trouxe diversas melhorias para toda a categoria. É nessa gestão também que começa a campanha institucional, que visa fortalecer a categoria junto ao poder público e à sociedade. No campo associativo, a diretoria realiza diversas melhorias no Hotel Rota do Sol e na colônia de férias dos fiscais. Também inova ao lançar o primeiro concurso de contos e histórias do fisco. 2011. Toma posse como presidente do Sindafep o auditor fiscal Agenor Carvalho Dias.
É nessa gestão, após diversas negociações, que efetivamente se implanta a lei de reestruturação da carreira para ativos, aposentados e pensionistas, e se resolve a questão do bolão. Nesse período, o Sindafep também buscou estabelecer uma política constante de valorização dos auditores fiscais perante a sociedade, com ações como a formatação, em conjunto com a ESAT, do curso de especialização específico para a categoria e a realização das 3 edições do Seminário do Fisco Paranaense. A diretoria também inovou com a realização do primeiro Prêmio Sindafep de Educação Fiscal, que envolveu mais de 2.000 participantes, que apresentaram trabalhos inéditos na área. Nestes anos de existência, o Sindafep sempre esteve preocupado em defender os interesses da sociedade. Deste modo, em 2012, o sindicato também compôs o Conselho do Programa do Voluntariado Paranaense, contribuindo nas decisões que possibilitam a melhoria da qualidade de vida da população. A campanha beneficente em prol da Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia é também uma importante ação do sindicato. Ainda em 2013, o Sindafep cedia o 16º Conafisco, que reúne representantes de todos os estados do Brasil.